Falo, estão de pé. E aí falei com ela, nós cremos num Deus que disse, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E que um dia nós vamos estar juntos, e é nisso que eu creio, senão a gente ia embora desse CTI. Batizando igual eu batizo, aí eu mando um recado para cada batizado, eu falo, fala com Jesus para ele voltar, que ele foi lá para cima, dá uma volta, esqueceu que tem que voltar, e precisa voltar. E aí, entrei com ela, falei, vamos lá batizar? Vamos lá, coragem. Falei, hoje tem um monte de médico aqui dentro que reza. Recolhi a turma toda, falei, vamos rezar agora. Agora é hora de parar o CTI e fazer oração. Vamos invocar. Falei com ela, o que a senhora lembra quando Jesus falou que se dois estão reunidos? É preciso ficar lembrando as coisas o dia inteiro para as pessoas, porque o povo vive dissociado. Ele disse, se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, quem chega? Ele. Falei, então agora nós vamos estar diante de Deus vivo. Nós vamos entregar a dor dessa mãe, nós vamos entregar esse bebê, que só ele conhece, vamos entregar o nosso trabalho, fizemos tudo que a ciência podia. Mas não mais. Vamos batizar na nossa fé, vamos entregar, deixar voltar para casa, e é tão espetacular. Como é que eu observo os sacramentos de Deus, eles me arrepiam. Foi batizar e falei com a mãe. A gente está acostumado, e se for permissão do Senhor, que essa criança viva a vida e a morte de cada um de nós, está na mão de um só. Se for permissão de Deus, que ele viva, a senhora vai avisar o sacerdote, que eu batizei em situação emergencial, e ele vai confirmar o batismo. E vocês fazem a festa. Mas se for permissão, se Deus achar que agora é hora de voltar para casa, vai ser tudo agora. A gente termina o batismo e a criança falece. É assim, volta para casa. Vai ver, vai brincar naquele céu, que deve ter coisa espetacular para fazer lá. Porque ele vai direto. É um anjo de Deus, 4 meses de vida. Só sofreu até agora. E aí, ela chorou muito quando nós reunimos todo mundo, mostrei tudo para ela, cada remédio que estava lá. Falei com ela, agora a gente faz as coisas de pé, porque quem vai te sustentar é Maria Santíssima. A única mulher que sabe da sua dor, de verdade, que sabe o que você viveu, que também entregou o filho, você vai entregar agora essa criança. E ficamos juntos, né? Falei com ela, agora de pé, vamos, do meu lado, vamos rezar, ser de um lado ou do outro, e a equipe que está junto vai rezar, vamos entregar, vamos batizar, depois entreguei para Nossa Senhora, e para o anjinho da guarda dele, para que ele conduzisse, foi acabar de rezar. Independente de todos os remédios que estavam ligados, independente do risco, independente de qualquer coisa, a criança precisava, ela guardava o batismo, né? Passou mal a noite inteira, a madrugada inteira foi longa para aquela criança. E de manhã, precisava do batismo. Falei, coragem, mãe, coragem, coragem. Tem os outros filhos que te aguardam, tem o marido que te aguarda, e tem uma vida que continua. E a gente anda e chora, mas anda. Falo com Jesus, eu falo isso tantas vezes por dia, que eu já nem sei mais quantas vezes, né? Que lida com dor, com sofrimento, e fazer as pessoas ficar de pé e dizer, coragem, nosso Deus é vivo. Isso, um dia tudo isso vai passar. E nós vamos estar juntos, e aquele que cremos enxugará as nossas lágrimas. Mas se você não tiver isso com muita firmeza dentro de você, você não vai falar isso com convicção com ninguém. Você não vai ajudar o outro a estar de pé numa hora dessa e falar, continua? Porque às vezes eu ligo para a casa das mães que os meninos morreram e falo, aposto que você está deitada, com a casa fechada, pois pode abrir as janelas que o sol precisa entrar, e você precisa levantar e dar sequência na vida. Porque o mais difícil é o depois. E dar testemunho que o nosso Deus é vivo, quando a vida é boa, qualquer pagão faz. Dê testemunho quando sua vida está do avesso. Então é preciso ter coragem. É preciso que a gente celebre o que está escrito aqui, que é uma oração de um santo. Que a gente precisa, como diz ele, com a nossa vida, com todo o nosso ser, gritar o Evangelho de Deus. Por isso que eu estou dizendo que a gente precisa dessas 3 coisas. Da oração, da palavra e da Eucaristia. Todos os dias eu preciso me ligar a Jesus e falar, Senhor, eu pertenço a Ti. Eu sou seu. E o Senhor disse, e Tu vai anunciar o reino, um reino de amor, uma vida nova, com justiça, com igualdade. Mas nós precisamos primeiro estar assim com Ele, envolvidos nisso, isso ser a nossa verdade, para que eu dê conta de testemunhar isso. E ele diz assim, toda nossa pessoa deve respirar Jesus, nossos atos e nossa vida devem gritar que somos de Jesus. Devem ser uma imagem de vida evangélica. Toda vida deve se tornar uma pregação viva, um pequeno reflexo de Jesus, que faça ver a Jesus.
algo que brilhe como uma imagem de Jesus. Mas eu digo para vocês, isso que ele falou aqui é uma verdade, assim como os discípulos de Emaús. Nós precisamos de voltar ao Evangelho. Nunca iremos anunciar Jesus se não estivermos imbuídos do Evangelho. Temos que voltar ao Evangelho. Se não vivemos o Evangelho, Jesus não vive em nós. Toda a nossa vida deve respirar Jesus. Então, que Deus nos dê a graça de gritar o Evangelho pela nossa vida. Não precisamos pronunciar nenhuma palavra, mas que os nossos atos, o nosso olhar, a nossa forma de caminhar nesse mundo, revele que temos uma pertença. Que a gente pertence, mas que a gente permanece nesse fluido de amor, né? Eu sou amado e amo. Então, eu vivo nesse sistema de amor de Deus, né? Que é Ele que nos guarda, que Ele é que é o nosso sustento, que a razão da nossa vida só tem um nome. Vivemos para Ele, voltamos para Ele. Mas não podemos voltar para casa sozinho. A nossa missão eu li para vocês. E tu vai e anuncia com a tua vida o Evangelho do Senhor, o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.